Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Império das Tintas, em Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo e agora em Patos de Minas. E Casa do Pintor, em Uberaba e Araxá. Participe da promoção Cores da Sorte. Debate tenta auxiliar jovens a ter senso crítico para o pleito eleitoral. Programação especial é preparada para a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Domingo é comemorado o Dia da Árvore. Polícia de Meio Ambiente realiza palestras e exposições de animais. Cruzeiro e Atlético prontos para mais uma rodada do Brasileirão. O Band Cidade de hoje começa agora. Boa noite. O Band Cidade de hoje começa com mais uma notícia ruim nas estradas que cortam a região. No final da manhã de hoje, um acidente grave foi registrado na BR-050. Uma carreta carregada de algodão pegou fogo na BR-050. Segundo o motorista, a carga de 30 toneladas pendeu e o caminhão tombou em cima da ponte. Parte da carga caiu no rio e cerca de meia hora depois, o caminhão começou a pegar fogo. O corpo de bombeiros foi acionado ao local para apagar as chamas. O motorista estava sozinho no caminhão e não sofreu ferimentos. A repórter Larissa Santos acompanhou tudo de perto. De acordo com o motorista da carreta, o acidente aconteceu depois que a carga de quase 30 toneladas de algodão cedeu para o lado da pista e acabou tombando tanto a carga quanto o cavalinho mecânico. Deitou primeiro a carreta, depois puxou o cavalo. A causa maior que tem acontecido nesses acidentes aqui é a falta de manutenção dos veículos, né? Então os veículos vêm carregados com peso e não conseguem frear, perde o freio e acaba batendo na curva, né? A gente recebeu essa solicitação, dando conta dessa ocorrência, chegando aqui no local, essa carga veio incendiar-se, a gente está fazendo o combate direto a essas chamas, no entanto aí é algodão compacto. Então, é uma carga de muito difícil o combate, em virtude do fogo ficar no interior ainda da grade de algodão. Eleições 2014. Um debate foi realizado em Uberlândia com um objetivo bem simples: auxiliar jovens a ter senso crítico para que eles possam colaborar com o pleito eleitoral. Procurando respostas para os rumos políticos que o Brasil tomará nas eleições de 2014, estudantes participaram de um papo-cabeça com 4 homens bastante polêmicos. Eu acho que o país está vivendo um momento de gravidade, né, de necessidade de que a juventude olhe o país com a vontade de participar, de interferir nos rumos do país. Renovação política, movimentos e lutas sociais. Tudo isso para Thales Lopes compuseram o cenário de indecisão juvenil em relação à política neste ano. Cara, eu acho que iniciativas como essa são fundamentais, né? A gente poder criar ambientes onde você tem ali, de forma democrática, várias pessoas trazendo sua leitura sobre um momento como esse, principalmente um momento que a gente antecede eleições. Para o colunista político Luiz Carlos Azedo, a juventude não pode ser forçada a votar. E só a consciência plena do que se pode conquistar ou perder durante este processo deve ser ensinado aos jovens. Os jovens vão ter que se decidir com relação ao que eles querem, a visão que eles têm de mundo. O mediador da discussão foi Maurício Ricardo. Ele falou sobre os impactos diversos na eleição. Eu acho que o grande desafio hoje é ajudar esses jovens a filtrar a informação, porque a quantidade tem muita. O músico e ator Supla lembrou de sua visão política aos seus 16 anos. Pelo que eu me lembre, naquela idade, eu queria tocar muito e fazer esporte. Sobre o cenário político atual no Brasil, frustração, vontade de mudança. Eu acho que frustrou todo mundo e isso afastou muito o jovem da vivência da política. A política deixou de ser monopólio dos políticos há muito tempo. Você tem hoje na cultura uma ferramenta, né, muito importante, inclusive para poder despertar esse senso crítico e essa disposição para a política. E na tarde de hoje, a Polícia Militar prendeu um homem acusado de falsificação. Com ele, os policiais apreenderam várias notas falsas. A Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira o Wilson Augusto Silva Júnior, que estava passando notas falsas no comércio de Uberlândia. Uma das vítimas que anotou a placa do carro ajudou a polícia a prender o falsário. Através de denúncia passada via Copom,
O indivíduo, o autor aí, estava passando moeda falsa em todo o comércio aí do bairro Santa Mônica e no bairro Seismundo Pereira, sendo que uma das vítimas conseguiu visualizar a placa do indivíduo. Era uma Paraty e através dessa informação da placa conseguimos o endereço do indivíduo, ele morava no bairro Morumbi e fizemos uma campana lá e aguardamos o autor chegar. Na chegada dele fizemos a prisão aí com diversas notas falsas aí, de R$20, aproximadamente mais de 30 notas. O homem foi entregue juntamente com as notas falsas na delegacia da Polícia Federal. Vamos encaminhar o autor aí juntamente com as notas falsas, juntamente com as notas falsas para o delegado de Polícia Federal. O comerciante Ariovaldo Passos disse que o Wilson Augusto esteve somente esta semana 3 vezes no bar dele. Por 2 vezes se deu bem, mas na terceira teve a placa anotada e as características repassadas à PM. 2h30 da tarde, por volta de 2h30, ele voltou novamente, tentou passar. Só que ela já sabia o que ela fez. Ela saiu, falou que era falsa, ele tentou disfarçar e ela pegou o número da placa, ligou para o 190 e ele evadiu e sucediu que a polícia pegou, foi lá, fez a ocorrência e saiu atrás e conseguiu pegar ele. Finalmente está preso. Segundo o comerciante, o malandro é muito esperto e folgado. Folgado e muito folgado. Uma programação especial está sendo preparada para a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Em Uberlândia, o evento vai abordar temas importantes e contará com apresentações culturais. Uma blitz educativa foi realizada hoje de manhã no centro da cidade. A semana acontece anualmente em Uberlândia e tem o objetivo de realizar ações de promoção aos direitos das pessoas com deficiência que vão desde a luta pela defesa até a conquista de novos espaços rumo à inclusão social. Nós estamos fazendo uma campanha no trânsito para respeitar as vagas das pessoas com deficiência e idosos, para a gente fazer um trânsito melhor, ok? Vou deixar com vocês esses folhetos. Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Você para um trânsito melhor, tudo bem? Obrigada. Você respeita o trânsito? Sim, eu inclusive agora acabei de falar com uma moça que tinha parado numa vaga que era para entrada de deficiente. É um momento muito importante, que é um momento de conscientização. Nós estamos conscientizando as pessoas a respeitarem os direitos das outras pessoas com deficiência. Servidores municipais, polícia militar e sociedade civil organizada se reuniram na Avenida João Naves de Ávila para conscientizar e realizar a blitz educativa. Que a gente se fala tanto em acessibilidade física, né, adaptar os lugares para estar recebendo os deficientes, mas a gente nota que falta humanização e a conscientização das pessoas verem realmente a importância de não estacionar numa vaga de cadeirante. E sabe aquela velha história, vou parar aqui só por um minutinho enquanto não tem ninguém utilizando a vaga, isso pode acabar com a multa moral e a própria população pode ser conscientizadora e esta vaga ser destinada a quem é de direito. Ao chegar na vaga, precisa visualizar o adesivo e a credencial. Caso o veículo não tenha esses 2 quesitos, pode ligar no 118, que é a nossa central, e solicitar uma viatura para fiscalização. O primeiro papel da superintendência é realizar eventos e realizar obras que venham fazer que a população venha se conscientizar mais em relação à acessibilidade. Um remédio produzido a partir de um dos componentes da maconha provoca polêmica entre o governo e as pessoas que precisam do medicamento. Gabriela, boa noite. A confusão já chegou a Uberaba? Boa noite, Natália. Já chegou sim. É que o canabidiol tem circulação proibida no Brasil. O medicamento é usado principalmente por pessoas que sofrem com a epilepsia. Remédios com este tipo de substância só são liberados mediante autorização especial para serem importados. Em Uberaba, uma família entrou na briga e conseguiu a primeira autorização na cidade. A pasta escura nesta seringa é o extrato do canabidiol. 1 centímetro do produto é a dose diária de Lorenzo, este garoto de 9 anos. O remédio produzido à base de maconha é a nova esperança dos pais para o controle das crises de epilepsia da criança. Os primeiros relatos de todos os pais que estão usando, mesmo que ilegalmente, o canabidiol, é relacionado à qualidade de vida, interação, o olhar muda,
a felicidade, a alegria. As crises convulsivas começaram aos 4 meses de idade e desde então a família busca por todo tipo de tratamento, até mesmo dieta especial e homeopatia. Lourenço já passou por especialistas em Minas Gerais e São Paulo. Fez diversos tipos de exame. Foi submetida a uma cirurgia, onde foi implantado um aparelho que controla as crises. Todo o esforço feito até agora garantiu a diminuição das crises, mas a introdução do novo medicamento trouxe um benefício muito maior. Existe uma diferença. O canabidiol é um fitoterápico, ainda não é considerado medicamento, e ele tem a ação anticonvulsivante. Meu filho toma 4 anticonvulsivantes, só que esses 4 são como se fosse uma camisa de força. A evolução de Lourenço é acompanhada de perto pela terapeuta ocupacional Kátia Ariana. Por causa das crises convulsivas, Lourenço teve algumas perdas. O desenvolvimento dele é de uma criança de 2 anos. E ações simples, consideradas até banais para um garoto da idade dele, são comemoradas como grandes vitórias. Benefícios creditados ao uso do canabidiol. Que ele teve muitas melhoras cognitivas, principalmente no que tange a capacidade de atenção, concentração, memória, o raciocínio lógico. De acordo com o neurologista Emerson Milhorim, há uma expectativa que o Conselho Federal de Medicina regulamente o uso, mas ainda é preciso que a Anvisa reclassifique o canabidiol como medicamento controlado. Nós ainda não sabemos exatamente dose mínima, dose máxima, os efeitos a longo prazo. Isso ainda não está muito bem definido, nem mesmo no exterior. Parece bastante promissor, parece que é uma coisa que pode ter vindo para ficar. O grande alerta que o médico faz é que o cigarro de maconha não tem os mesmos benefícios do canabidiol. Ao contrário, só traz prejuízos à saúde. Que gera perda de memória, atrofia de certas áreas do cérebro responsáveis pelo processo de memorização, algum grau de sedação e o que muita gente se recusa a acreditar, mas é uma verdade, é definido pela ciência, a maconha, ela, baseada nos efeitos do THC, ela é uma indutora de delírio, uma indutora de alucinações. A luta da família de Lourenço agora é conseguir que a Anvisa reclassifique o medicamento e outras pessoas tenham também o benefício. Um abaixo-assinado já reúne mais de 25 mil pessoas. O site é o www.change.org/ajude o Lourenço. Uma seringa, $479, vai depender da porcentagem de canabidiol. Então, eu comprei comprei o segundo, meu pai comprou o terceiro e o quarto. Domingo será comemorado o Dia da Árvore. Em Uberaba, a Polícia de Meio Ambiente vai realizar palestras e exposições de animais. Os detalhes depois do intervalo. Até já! Com a colheita do alho em fase final, produtores de Cristalina em Goiás e do Distrito Federal estão insatisfeitos com a safra. O excesso de chuva durante o plantio prejudicou a qualidade do produto e aumentou o custo de produção. Responsável por 25% de toda a produção de alho nacional, Cristalina deve colher 30 mil toneladas nessa safra. O mercado está estável no momento, mas os preços estão 10% menores do que na safra do ano passado. A caixa com 10 quilos do produto é vendida entre R$ 35 e R$ 40. Para piorar, o clima atrapalhou. Com a janela de tempo menor para o plantio, a produtividade na lavoura caiu. Eram esperadas 14 toneladas e meia por hectare em média, nos 85 hectares plantados pelo produtor. E ele colheu apenas uma média de 12 toneladas, muito menos que esperado. Choveu muito no plantio, em março e abril. Aí nós tivemos dificuldade no plantio. Diminuiu o período de plantar e nós tivemos que pegar um pouco mais de câmara, o alho. E quanto mais câmara, menos ciclo. Aí reduziu o ciclo do alho. Além de todos esses problemas, o produtor Rafael Corsino reclama do custo de produção, que subiu de uma média de R$ 55 mil por hectare na última safra para R$ 65 mil neste ano. Ele pede menos impostos para o cultivo do alho. O custo hoje do trabalhador rural, ele vem crescendo muito, ano a ano, né? Toda a questão da tributação, fertilizantes, defensivos. Então, o custo do Brasil hoje é muito grande. Quando você pega um produto importado da China, a China hoje já tem enviado para o Brasil quase 1 milhão
de caixas por mês. Então, mesmo com a tarifa antidumping sendo renovada, a China a cada ano vem crescendo as exportações para o Brasil. Isso muito em função do custo China, que ela é muito baixo, e o custo do Brasil é muito alto. O governo federal precisa, né, trabalhar essa questão de custo para todas as cadeias produtivas. No domingo será comemorado o Dia da Árvore. Em Uberaba, a Polícia de Meio Ambiente realiza palestras e exposições de animais. O evento é dedicado aos alunos das escolas públicas. A 5ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito aqui em Uberaba preparou uma extensa programação para comemorar o 21 de setembro, Dia da Árvore, no próximo domingo. Para isso, os policiais prepararam estandes e palestras para atenderem aí a um público cada vez mais curioso e exigente. Este oficial coordenador do evento destaca que a programação é realizada para chamar a atenção, principalmente das crianças, para que sejam um agente fiscalizador do nosso meio ambiente cada vez mais degradado. Várias escolas do município de Uberaba, sendo elas estaduais e municipais, alunos do 5º e 6º ano, estão passando por palestras ambientais. Dentro do auditório, alunos atentos e participativos com a palestra sobre o meio ambiente e a preocupação com os nossos recursos naturais, principalmente com a água e as árvores, que são considerados limitados. Já nos estandes, o contato mais próximo com alguns animais que também fazem parte do meio ambiente. Daí, a importância da conscientização de preservação. Qual que é a importância da natureza para você? A água, as plantas e as árvores. Para mim é tudo, porque a natureza ajuda sempre o mundo inteiro. Para esta professora, a participação dos alunos serve para que reconheçam a importância do meio ambiente no dia a dia, valorizando cada vez mais o nosso verde. É uma das ações que nós ensinamos para nossas crianças, que é importante para a vida deles. O real é a segunda moeda que mais sofreu desvalorização no mês de setembro frente ao dólar. A pesquisa realizada pela CMA monitorou 37 moedas em tempo real e apontou que essa desvalorização foi potencializada também por especulações quanto à corrida presidencial brasileira. O real depreciou mais de 4%, perdendo apenas para o rublo, moeda russa. Quanto à desvalorização anual, em primeiro lugar está a Argentina, que devido ao calote, o peso argentino desvalorizou quase 29%. A cidade de Uberlândia virou palco da 3ª edição do Festival Mudante. A abertura do evento, que termina hoje, ficou a cargo da orquestra Udicello. O repórter Diogo Machado acompanhou a primeira noite do festival. Propondo mudanças de hábito, o 3º Festival de Música, Dança e Teatro de Uberlândia, o Festival Mudante, acontece inicialmente com música erudita, dança clássica, contemporânea, jazz e também intervenções teatrais. O festival traz também Oswaldo Montenegro neste último dia de espetáculo. É que a gente buscou inovar, então acho que está dando certo, está se tornando um evento de calendário, tanto os artistas locais, quanto os de renome nacional, quanto o público, né, já espera o Mudante. Eu acho que a proposta do Mudante é uma das coisas, acho que das mais interessantes aqui para a região de Uberlândia, em que tem essa mesclagem de teatro, dança e música, né? Um festival que também propõe descobertas e reencontros para grupos de dança. Porque ela está reunindo a música, o teatro e a dança num mesmo espetáculo. Então, eu acho que é um festival que veio para ficar e ele ainda vai crescer e evoluir muito. Tem a participação de mais meninas, inclusive tem a participação de uma artista circense para completar, né, a artisticidade do espetáculo. Estou muito feliz por participar desse convite, acho que a simbiose foi muito grande de todo o grupo, será um espetáculo excelente com gratuidade para o público de Uberlândia. Daqui a pouco, às 8h30, começa a segunda noite do Mudante. O festival está sendo realizado no Center Convention. A entrada é franca. E no próximo bloco, aqui no Band Cidade, Cruzeiro e Atlético se preparam para mais uma rodada do Brasileirão. Domingo é dia de clássico. Eu volto em instantes. O final de semana será especial para os mineiros no Brasileirão. Ronei, boa noite. Teremos clássico, hein? Boa noite, Natália. Boa noite a todos. É verdade, hein? Cruzeiro e Atlético se enfrentam no domingo. Porém, antes de pensar na rivalidade, o Galo precisou enfrentar o Goiás. O jogo foi no estádio Serra Dourada e os mineiros venceram por 3-2. O Galo Mineiro foi aquele visitante que não se intimidou em território inimigo. E logo de cara, Dátalo colocou Carlos na boa, só que a tentativa parou na trave.
Outra vez Dátalo. Passe preciso para Guilherme encobrir Renan e 1-0. Carlos voltou a ficar frente a frente com Renan. O goleiro levou a melhor. A jogada do segundo gol começou com ele. Dátalo para Alex Silva. E o cruzamento encontrou Guilherme. O argentino estava impossível nas assistências. Outro passe na medida para Carlos. Agora sim, tocar rasteiro e Galo 3-0. Dátalo ainda tentou fazer o dele. Passou pertinho. E Jô, hein? O atacante segue de mal com as redes e não marca 20 partidas. Que fase! O Atlético se acomodou e viu o Goiás reagir. Primeiro com Eric. Depois com Jackson. Só que a reação veio tarde demais. E vitória do Atlético por 3-2. Uma grande atuação do Atlético no jogo de ontem, principalmente no primeiro tempo, quando chegou a abrir 3-0. No segundo tempo, o time parou um pouquinho, o Goiás reagiu e no final o jogo terminou 3-2, mas foi uma vitória muito importante, principalmente porque o jogo foi fora de Belo Horizonte. E depois de vencer o Atlético Paranaense, o Cruzeiro volta as atenções para o clássico de domingo. Para a Raposa, a vitória pode aumentar a folga na tabela e complicar a vida do rival. Esta tranquilidade toda aí é reflexo da tabela. A distância para o São Paulo voltou para os 7 pontos. Mas domingo o Cruzeiro tem, digamos, um campeonato à parte. Assim pode ser definido o jogo contra o Atlético. Um jogo importantíssimo, né? Como também é um clássico importante, como um jogo decisivo. Imagina como deve ser um clássico para o Léo. Já foi torcedor do Cruzeiro de arquibancada. Hoje sente a emoção dentro do campo. Muito mais prazeroso hoje dentro de campo, assim, né? Você poder ter a própria atitude ali como jogador de estar defendendo a sua equipe. O time que enfrenta o Galo no domingo é praticamente o mesmo que venceu o Atlético Paranaense na última quarta-feira. Eu disse praticamente. Isso porque o técnico Marcelo Oliveira vai contar com o retorno de um jogador de seleção. Ricardo Goulart, fome de gols nos treinos, está ansioso para disputar mais um clássico. Meu pensamento está nesse clássico, que é muito importante. Não vamos dar brecha, vamos jogar para vencer, para que a gente possa dar continuidade e segurar a liderança. Os dois times chegam super motivados para o clássico, né? Vem de vitórias aí no meio de semana. Com certeza teremos um grande jogo no domingo. E o Atlético, se vencer, evidentemente vai dar aí um grande passo para poder melhorar a sua situação no campeonato. O Cruzeiro não tem nenhum problema e o Galo também deve ir completo para esse clássico que promete um grande público no Mineirão neste domingo, viu, Natália? Rony, o que você achou da possível nova gestão do Uberlândia Esporte? Olha, acho interessante, nesse momento em que o Uberlândia está praticamente parado, aí com as portas fechadas, eu acho que qualquer iniciativa para mudar essa situação é bem-vinda. Porém, só não entendi porque a entrevista coletiva aí do empresário Wagner Ribeiro não teve a participação de nenhum representante do Uberlândia. O presidente não apareceu, parece que está viajando para o exterior. O presidente do Conselho Deliberativo disse hoje que nem sabia dessa entrevista coletiva e também o ex-presidente Everton, que é candidato aí à próxima eleição, garantiu que, se eleito, não vai aceitar essa parceria. Então, achei muito estranho, acho interessante, acho que o Uberlândia precisa realmente mudar essa situação. Qualquer parceria, terceirização, qualquer coisa é bem-vindo, desde que seja bom para os dois lados. Porém, repito, não entendi por que nenhum representante do Uberlândia não participou dessa entrevista. Obrigada, Ronei. O Band Cidade desta sexta-feira fica aqui. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana. Uma boa noite para você.